Olá, espectador! Estamos iniciando mais uma vez o nosso programa Interview em Saúde pela Associação Médica do Mato Grosso do Sul. Hoje o nosso entrevistado é o Dr. Daniel Ismael Silveira. Ele é graduado e tem residência médica em ortopedia pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Ele tem especialização em cirurgia de quadril na Escola Paulista de Medicina. É membro titular e presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia Regional de Mato Grosso do Sul e é membro titular da Sociedade de Cirurgia de Quadril. Daniel, é um prazer tê-lo aqui em nosso programa. Recebê-lo é um prazer. E nós vamos conversar um pouquinho sobre a tua especialidade. Falar um pouquinho sobre as patologias do quadril. Ótimo. Fala para mim, começando, quais são as patologias mais incidentes que acometem o quadril? Bom, geralmente a queixa de dor inespecífica no quadril, as patologias mais incidentes, vamos dizer que são as patologias consequentes a algum problema de instabilidade no quadril, geralmente bursite, trocantéricas, tendinites. Desculpa, o que é bursite, trocantérica? Bursite é uma inflamação, a bursa é uma... Da articulação? Não, na verdade é uma inflamação periarticular, próxima à articulação. Entendi. Tem uma inflamação na bolsa que ela, na verdade, tem um efeito, tem uma função de aliviar o atrito entre os ossos, os músculos. Toda a articulação diartrodial, que são essas, as juntas, né, popularmente conhecidas, essas que fazem movimentos, tem características de bursas presentes e elas podem estar inflamadas. No quadril, especificamente, uma bursa que é chamada trocantérica. Entendi. Então, bursite trocantérica é uma inflamação na área lateral do quadril, geralmente uma dor lateral, bastante incidente em mulheres. Entendi. Então essa é uma queixa frequente no consultório. Além disso, tendinites glúteas, que também são queixas. Por exercício? Também por exercício, mas a maioria das vezes a gente entende que há sim uma predisposição, talvez por uma instabilidade do quadril, de fazer algumas doenças, como essas doenças mais inespecíficas de inflamação. Entendi. Aí, logicamente, as doenças degenerativas, né, seriam a artrose propriamente dita do quadril, que seria o desgaste dessa que ocorre nas pessoas de mais idade? Assim? Sim, geralmente sim, mas ela pode ser. Essa é uma artrose que a gente chama de artrose primária, que acontece na velhice. Sim. Existem as artroses secundárias, que podem ser secundárias ou consequentes a um processo de fratura pós-traumáticas, né? Há doenças reumáticas, então tem sim pacientes novos que já são acometidos de artrose, de desgaste no quadril, por algumas doenças específicas da infância, reumatológicas ou pós-traumáticas. Entendi. E as fraturas? São muito incidentes também? É mais no idoso? Como é que são as fraturas? Bom, as fraturas do quadril basicamente se dividem em dois grandes grupos. Aliás, o maior grupo realmente é o grupo do idoso. São pacientes que já têm uma debilidade, já têm um déficit de equilíbrio, de força e tudo mais. Além disso, invariavelmente, eles são acometidos de osteoporose, que é uma doença silenciosa que dá uma certa fragilidade aos ossos. Além desse grande grupo, existe um grupo menor que seriam os pacientes mais jovens, mas desta vez a gente tem que pensar em fraturas de alta energia, coisas causadas por quedas... Trauma, sim, acidente? Traumas, mas traumas graves. Sei. Quedas de alturas de mais de 3 metros, acidentes de carro, de moto. Então, são basicamente esses dois grandes grupos. Então, na verdade, tem muita patologia de quadril, né? E a gente vê que tem, pelo que você me falou, várias idades, que dependendo da idade, tem as doenças mais incidentes. Sim, exatamente. Então, de criança ao idoso, todos podem ter doença de quadril. Sim, todo mundo tem. Inclusive, você pode já ter um problema ao nascimento, né? Então por isso que o pediatra faz o exame do ortolane, que é da avaliação do congênito. E como é que é tratar a criança quando ela tem luxação congênita de quadril? Então, uma luxação congênita de quadril, basicamente a gente precisa tratar imediatamente. Então, quanto mais cedo tratar, melhores os resultados, né? A grande maioria dos casos, quando encaminhado pelo pediatra, assim, diz respeito a displasias. São quadris ainda em formação ou que não terminaram sua maturação e são quadris muito rasos, que tendem a sair do lugar em algumas posições. Mas isso melhora com o tempo? Mas isso geralmente melhora com o tempo. Existe uma de postura tratamento diferente? Conservador. Depende do grau. É lógico que a gente avalia, faz uma série de exames complementares
radiografias, ultrassom, e a gente tem como controlar a maturação, o desenvolvimento desse quadril. Se é realmente um quadril que vai necessitar um tratamento cirúrgico, de repente, ou só é um quadril que ainda está em processo de maturação. E na investigação das patologias do quadril, quais são os exames que você mais faz? Porque vocês fazem algumas manobras, a ortopedia não vai examinar, e ali você já, digamos assim, mata alguns diagnósticos só de você examinar. Mas quais são os exames complementares que podem te auxiliar? Então, na área ortopédica em si, os exames complementares, principalmente de imagem, né, são muito importantes para a gente. Em todas as especialidades, sempre a radiografia, em pelo menos 2 incidências, mas nós temos várias incidências que a gente pode esmiuçar melhor a imagem, né? De repente, uma determinada patologia, procurar uma determinada coisa. Além disso, outros exames de imagem, ultrassom, a ressonância nuclear magnética, que veio ajudar muito, a tomografia computadorizada, com reconstrução em 3D agora. Tem um exame também, né? Como é que chama? A artroscopia? Ele é exame ou ele é um procedimento terapêutico? Ele é um procedimento cirúrgico, mas ele é sim diagnóstico também. Porque muitas vezes a gente faz uma ressonância, faz algum exame e tem uma ideia do que está acontecendo dentro da articulação, mas quando você consegue entrar e ver por dentro essa articulação, a artroscopia basicamente é um procedimento onde você entra com uma pequena câmera, uma ótica que faz a iluminação desse espaço lá dentro e consegue ver a articulação por dentro. Então realmente ele é um procedimento diagnóstico e além disso tratamento também, porque a gente consegue fazer muita coisa. A gente escuta falar muito, sou de uma área completamente diferente da sua, mas a gente quando fala quadril, a gente já fica assim, um pouco preocupado, porque isso remete a patologias mais graves, a procedimentos mais invasivos. É verdade? A articulação do quadril é uma articulação muito importante, é uma demanda muito grande. Para você ter uma ideia, assim, todo o efeito que a gente tem de sentar, de ficar de pé, de deitar, é muito em torno do quadril e da coluna. Né? Ela é muito exigida. Então, assim, uma pessoa sedentária, de repente, não tem uma exigência tão grande do joelho, ou não tem uma exigência tão grande, uma pessoa que não seja braçal, não tem uma exigência tão grande das mãos. Já o quadril não, praticamente todo mundo vai exigir muito dessa articulação durante a vida, porque é uma articulação muito importante para caminhar também, para se movimentar, mas para alguns movimentos que são assim muito específicos, muito precisos, né? Que seria de sentar, o movimento de... E geralmente quem tem acometimento de doenças de quadril tem essas queixas. De quando fica muito tempo sentado, sente a dor, quando começa a caminhar, a dor piora. Então, assim, é uma articulação muito importante, assim como da coluna, uma articulação grande. E as patologias, doenças do quadril, elas sempre doem? Sempre doem? Não necessariamente. Muitas vezes a gente tem, e hoje em dia a gente está... a ciência em si está descobrindo várias patologias e muitas causas de uma artrose que antes a gente achava que era pela velhice e que na verdade a gente entende hoje que já tem um componente mecânico. Então, às vezes por impacto, às vezes por alguma diferença na antiversão do quadril. Então, algumas pessoas já têm uma certa predisposição a fazer uma doença do quadril no futuro. Isso é muito, por isso é muito importante a gente pesquisar um pouco a história familiar. Muitas vezes é uma tia que já tem uma prótese no quadril, ou a mãe, né, que tem um certo problema, e a gente consegue fazer um tratamento assim antes. Mais precoce. Até com a artroscopia mesmo. Hoje, porque às vezes a pessoa tem uma dor no quadril ali, e acha que é uma dor na coluna, ou de repente não se atenta muito, toma um remedinho, aquilo melhora, mas às vezes isso pode ser um primeiro sintoma, né, de um problema, de uma predisposição que ela tem a fazer uma degeneração mais rápida no quadril, e a gente consegue identificar isso mais rápido hoje, e também temos um arsenal maior aí para tratar esse tipo de problema. Mas, assim, eu ainda tenho uma dúvida, como que é esse tratamento? O tratamento é sempre cirúrgico? Ou você tem alguma coisa que você... É só anti-inflamatório via oral? É antibiótico? Ou você pode injetar alguma coisa na articulação? Sim. Explica um pouquinho pra gente. Bom, basicamente a gente divide os tratamentos entre
os que seriam mais sintomáticos, mais paliativos, e os que efetivamente vão resolver o problema. Pudessem, assim, não resolver às vezes, mas pelo menos agir na evolução natural desse problema. Sim. Porque muitas vezes a pessoa ia evoluir para um processo de artrose e precisar de uma prótese aos 50, aos 60 anos, e a gente consegue, com alguns procedimentos desses, tanto melhorar a qualidade de vida quanto aumentar a longevidade desse quadril. Então esses procedimentos hoje são sim a videoartroscopia, que eu penso assim, nos anos 80 a gente descobriu a artroscopia do joelho, nos anos 90 a do ombro, e nos anos 2000 é o que está em voga, e a gente tem evoluído muito na videoartroscopia do quadril. Então a gente consegue sim fazer uma certa plástica ali no quadril, melhorar alguns defeitos que são existentes e levar o quadril para uma longevidade maior. A tendência hoje é fazer procedimentos menores, né? Menos invasivos, né, Daniel? Nós temos hoje, como você comentou, também a prática da viscosuplementação, que também entra num processo mais de procedimento sintomático, paliativo, que pode ajudar muito na dor. A gente vê isso muito clinicamente, mas ainda carece de mais estudos para a gente entender que a viscosuplementação ainda faça alguma diferença na evolução natural da doença. Então, aí também entra, geralmente quando chega algum paciente assim de quadril para a gente faz um scanning, faz uma procura, uma pesquisa de doenças reumáticas, ou já encaminha para o reumatologista, que é uma coisa que muitas vezes a pessoa não tem conhecimento. Mas o próprio ortopedista, ele consegue determinar na anamnese, exame físico, se a patologia ela é ortopédica ou se ela é reumatológica. Ainda precisa de exames complementares para você poder Sim, a gente sempre pede exames complementares ou encaminha diretamente para um reumatologista. Mas, logicamente, só pela anamnese, pelo exame físico, a gente consegue saber com uma boa margem assim, de certeza que alguns problemas ortopédicos, vamos dizer assim, articulares, são de fundo reumático. Entendi. E as cirurgias de prótese são muito frequentes? Você trocar, é assim que fala, trocar a cabeça do fêmur que articula ali no quadril? Um implante, né? É como se fosse trocar realmente um implante dentário, que hoje é mais conhecido e mais feito. A cirurgia de prótese de quadril é basicamente a mesma coisa. Quando você tem uma falência dessa articulação, da articulação do quadril, você faz uma troca tanto da cabeça do fêmur quanto do encaixe do acetábulo, que é o encaixe da bacia. E você, nessa cirurgia, é uma cirurgia de muito sucesso. É bom, então? Tirando o aspecto técnico, eu acho que importa muito o aspecto profissional de quem vai fazer e como vai fazer, e o aspecto de material, porque existe uma diferença muito grande de materiais e tudo mais, mas não pensando nessas características especificamente, é uma doença de muito sucesso, porque é um procedimento que tira totalmente a dor e devolve muita mobilidade de uma pessoa que estava muito incapacitada, entende? Então os pacientes sentem a prótese do quadril. Eu tenho muitos pacientes que vão ao consultório e falam, mas doutor, será que está na hora de fazer a prótese? Tem medo. Mas depois que operam, falam, nossa, mas como eu não tinha feito antes? Porque essas pessoas se abstêm um pouco de viver. É que é medo. As pessoas têm muito medo de procedimentos grandes, né, Daniel? E assim, é um procedimento bem invasivo, hoje né? Um procedimento muito mais seguro. Sim. É um procedimento que antigamente era feito com incisões maiores, muito mais demorado. Então hoje a gente consegue fazer com incisões muito menores, mini-opens, né? Então a gente consegue, com algumas medicações, como o Transamin, como tem medicações que tem um efeito assim de profilaxia do tromboembolismo. Então todos os problemas que a gente tinha antigamente para essa cirurgia, hoje diminuíram consideravelmente. Então é uma cirurgia muito segura e, como eu falei, tem muito sucesso a curto prazo, porque ela tira totalmente a dor e devolve a mobilidade. No longo prazo é importante pensar na
qualidade técnica de confecção dessa artroplastia na equipe, no cirurgião. Eu acho que tem que ser alguém habilitado para isso, mas também na qualidade do material, que no longo prazo é o que vai determinar quando a gente vai precisar ou não trocar essa prótese. Entendi. Olha, um assunto super interessante. Eu que não entendo nada da área, aprendi bastante. Mas eu acho que principalmente para o espectador, para poder ter uma noção das patologias. Sim. Se o contador procurar um especialista, né, que é o ortopedista no caso, né, que é o principal, o primeiro profissional que você vai procurar. E também para desmistificar um pouquinho esse assunto, porque todo mundo morre de medo. Eu também, tá? Eu também morro de medo de patologia de quadril. Porque isso mexe muito com a nossa locomoção, né? Isso limita muito. E limita muito a qualidade de vida. Eu tenho muitos pacientes que são avós, que não conseguem cuidar dos netos, ou eles deixam de ir ao shopping, ou à feira, ou ao supermercado, a vida normal, né? Porque não conseguem mais caminhar. Entendi. Olha, foi ótimo. Obrigado. Muito prazer recebê-lo, espero ter outras vezes. Foi muito esclarecedor, mas muito obrigada. Obrigado, Zé. E você, espectador, mande a sua sugestão do tema que quer ouvir, enviando e-mail para amms@eventostv.net. Obrigada.